Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho sobre a minha história com os resumos. Como eu já fiz resumos, como eu faço resumos hoje em dia e como essa forma de estudo me ajuda muito e eu acredito que ela seja tão importante quanto fazer exercícios. Então eu vou mostrar pra vocês mais ou menos os resumos que eu tenho, como é que eu faço cada um. Eu espero que possa ajudar vocês de alguma forma. Claro que assim, eu não sou referência em nada, né? Eu apenas vou mostrar pra vocês a forma que eu encontrei, que eu acredito que seja mais fácil. Mas enfim, se vocês tiverem outras formas, comentem aqui embaixo pra gente compartilhar todas as formas de estudo possíveis pra que a gente possa ir tentando até encontrar a forma ideal pra cada um. Antes de mais nada, eu queria dizer que eu sou muito adepta a resumos porque já foi cientificamente comprovado que o estudo ativo, que é justamente o ato de você escrever enquanto você estuda, ajuda muito o cérebro e na memorização das matérias. Porque não é simplesmente o ato de escrever, mas é todo um processo que o seu cérebro faz para memorizar aquela matéria. Então, às vezes, o seu estudo ativo é tão bom que você nem precisa revisar novamente aquele resumo que você fez, porque você já elaborou de uma forma tão perfeita que você já guardou tudo aquilo na sua cabeça, sabe? E aí, das próximas vezes que você vê aquela matéria, você vai lembrar do seu resumo. Mas assim, eu sempre recorro nos resumos porque eu acho que ainda não cheguei nesse estágio humano de não conseguir rever resumos. Eu sempre preciso voltar neles. Enfim, mas eu vou mostrar pra vocês mais ou menos como é que eu faço. Num primeiro momento, quando eu comecei a estudar para concursos, eu não tinha muita noção assim das formas de resumo. Eu apenas seguia a forma que eu estudava na época da escola e da faculdade, que era simplesmente escrevendo, como se fosse uma prova discursiva mesmo, sabe? Sempre foi essa forma que eu estudei, sempre deu certo. Na escola, na faculdade, eu passei no vestibular, então eu acho que deu tudo certo. Mas, enfim. Então eu fiz um caderno, como eu já contei pra vocês, né? No meu primeiro momento de concurseira, eu resolvi estudar as matérias básicas. E aí eu fiz um resumo, um caderno resumo de matérias básicas, que é esse aqui. Aqui ele tem, na verdade, duas matérias, que é esse caderno aqui, que é de constitucional e administrativo. E assim, gente, eu escrevia como se fosse um PDF mesmo, porque eu estudava através de PDFs e quando eu ia fazer o resumo nesse meu caderno, eu fazia quase que um outro PDF, de tanto que eu escrevia. Mas deu muito certo, porque é um dos cadernos que hoje em dia eu menos recorro, porque eu acho que eu fiz um estudo ativo tão bom que deu muito certo pra mim. Mas ele ficou gigante, olha só. Vou mostrar pra vocês. Ele ficou gigante. Muitas matérias. Inclusive eu até, assim, anexava conteúdos, né, aqui. Às vezes eu não tinha feito um resumo de, por exemplo, tipos de constituições. Eu não tinha feito o resumo aqui no meu caderno. Então eu digitava assim no computador e aí anexava aqui, ou anexava pequenas anotações assim para entender alguns conceitos. Esse aqui é sobre edição de decreto autônomo. Enfim, eu anexava algumas informações. Num segundo momento, quando eu já tinha um foco definido, que é a carreira policial, eu resolvi estudar de uma outra forma. Como assim? Algumas matérias eu fazia resumos como se fosse eu falando comigo mesma, sabe? Por exemplo, eu tenho esse resumo aqui de ética. De ética, não só a parte bem conceitual, o que é ética, o que é moral, etc. Mas também a parte do decreto 1171. Então, eu escrevia como se eu estivesse conversando comigo mesmo, porque eu achava divertida a matéria e eu queria escrever justamente de uma forma bem fácil para que eu memorizasse todos aqueles detalhes e aqueles conceitos que caem na prova. Então eu vou ler aqui uma parte para vocês entenderem o que eu tô falando. Olha só, eu tava falando sobre a diferença entre norma e princípios, né? Aí eu falava assim: para fins de concurso, a banca vai querer te confundir. Eles usam a expressão normas éticas para diferenciar das normas jurídicas. Para a banca, norma jurídica é Constituição, leis, decretos, portarias.
Já as normas éticas para a banca são os valores advindos da moral em determinado momento social, que não foi incorporado no nosso ordenamento jurídico. Mas e os princípios? Então, era como se estivesse conversando comigo mesma, sabe? E na época eu achei uma forma divertida de desenvolver o resumo. Só que dá muito trabalho, porque você tem que dominar a matéria mesmo para você poder transcrever dessa forma. E aí, obviamente, eu não consigo dominar nem, sei lá, 10% das matérias. Então, hoje pra mim é um tipo de resumo um pouco inviável. E aí, o outro tipo de resumo que eu resolvi fazer é separar pelo caderno de área. Por exemplo, eu já mostrei pra vocês que eu tenho aquele caderno das matérias básicas, né? Que é direito administrativo e direito constitucional. Eu tenho um outro caderninho que é de raciocínio lógico matemático, que eu anoto os principais exercícios de cada ponto do edital pra eu lembrar mais ou menos como que cai, como que eu elaboro, como que eu resolvo, né? Enfim, vocês entenderam o que eu falei. E também tem o meu caderninho das carreiras policiais, que é esse aqui. E aí, aqui tem direito penal, direito processual penal, mas tem leis especiais. O que mais que tem aqui? Acho que é isso. Ah, tem uma parte de criminologia também. Ok, aí, nesse caderninho aqui, eu já elaborei diversos tipos de resumo. Por exemplo, tem um que eu nunca estudei assim a fundo os tipos de resumos que existem por aí, mas eu já elaborei alguns que se assemelham a vários. Por exemplo, tem o mapa mental, né, que muita gente fala que vão pra estudar. Eu nunca consegui me adaptar ao mapa mental, porque eu sou uma pessoa que escreve muito e eu não consigo definir as coisas em poucas palavras. Então, mas eu tenho eu tenho algumas matérias que eu consegui elaborar por uma espécie de mapa mental, mas assim, são matérias curtinhas que dá pra você fazer numa página só do seu caderno, que é você pegar o título e puxar os principais conceitos daquela matéria, que é o que mais cai. Por exemplo, notícia crimes. Eu consegui fazer isso, porque basicamente o que a gente precisa saber é o que quais são os tipos e falar um pouquinho sobre delácio crimes. Então, eu botei aqui, vou te mostrar pra vocês. Ó, não sei se vocês conseguem ver aí, mas eu vou colocar na tela. Eu puxei primeiro o conceito, né, de notícia crimes, coloquei os tipos que tem, né, que é espontânea, provocada e coercitiva, e aí depois eu falei sobre um pouquinho de delácio crimes, e logo embaixo eu coloquei uma observação que, como eu continuo andando com os meus resumos por aí, e aí quando eu vejo uma videoaula sobre o assunto, eu acompanho junto com o meu resumo, acaba que a gente adiciona informações a cada página, né? E foi o que aconteceu. Aí logo embaixo eu coloquei dizendo que a notícia crimes pode ser verbal e tal, e eu coloquei uma informação extra que eu não tinha colocado antes no meu esqueminha. Oi, gente. Só para vocês entenderem melhor o que eu disse, que eu não sei se ficou meio confuso. Esse é um exemplo de tipo mapa mental que eu tenho, só que de informática, da parte de malwares. E então eu fiz assim, né? Eu puxei a palavrinha com alguns subtópicos e algumas palavras-chave, pequenos conceitos. E embaixo tem até uma parte de IP que não tem nada a ver com essa matéria. Mas é só para vocês entenderem mais ou menos o que eu tava falando, o que eu quis dizer com o meu tipo mapa mental. Como eu falei pra vocês, também tem outra forma de resumo que eu faço, que é por perguntas, que eu já até mostrei pra vocês naquele vídeo de como é que eu estudo. Deixa eu só achar aqui Eu fiz um resumo sobre arquivamento de inquérito policial. E aí eu fiz exatamente por perguntas. Por exemplo, inquérito chegou o procurador promotor. E agora? Aí eu escrevi a resposta. Não, como arquivar o inquérito? Aí escrevi lá, entendeu? Então a gente faz por perguntas. Fica mais simples de estudar assim, porque a gente pode ir se baseando, traçando como se fosse uma historinha, sabe? Traçando um caminho pra gente conseguir entender bem aquela matéria e conseguir aparar as arestas e nos cercar de todas as informações possíveis. E aí quando cair na prova essa matéria, você já vai estar dominando tudo que pode ser perguntado. Outro tipo de resumo que eu gosto de fazer é o comparativo. Resumo comparativo. Como assim? Eu gosto de fazer uma coisa versus outras, uma coisa versus a outra, mas que elas tenham semelhança. Como assim? Crime versus contravenção penal. Estelionato versus
furto qualificado pela fraude. É isso mesmo, furto qualificado pela fraude. Então, por exemplo, eu faço um esqueminha assim, olha. Eu vou mostrar pra vocês aí na tela. Eu pego os principais pontos de cada tópico e eu diferencio. Por exemplo, crime, a pena máxima é de 30 anos. A contravenção penal, a pena máxima é de 5. Aí eu faço um comparativo e eu acho que esse tipo de quadro comparativo dá pra fazer com diversas matérias. E aí tem um outro tipo de resumo que eu faço que é por tópicos, que também é o tipo mais simples de resumo, né? Outro tipo de resumo que eu acho que também, não sei se é bem um resumo, sabe? Só que é um estudo ativo que me ajuda muito, que eu também já mostrei pra vocês, que é o meu caderninho de discursivas. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Esse aqui é o meu caderno de discursivas. E para as carreiras policiais, as redações são uma caixinha de surpresa, né? Pode cair tanto um tema que faz referência a atualidades, como pode cair um tema específico da nossa área, que provavelmente você vai ter que usar todo o conteúdo de direito penal, direito processual penal, constitucional, para elaborar a sua resposta na redação. Então eu tenho as duas coisas aqui nesse meu caderno. Então eu pego um tema, eu tenho um curso de discursivas do Estratégia, que é muito bom, me ajudou muito nesse sentido. Porque não é só elaborar a redação e aprender a estrutura da redação. Como a gente tem que treinar temas específicos, principalmente nessa parte de direito, me ajuda a reforçar a matéria, me ajuda a relembrar alguns tópicos que eu já não vi há muito tempo. Então, eu considero também como uma forma de resumir aquela matéria. Por exemplo, o tema da redação pode ser, que eu fiz uma aqui uma vez, aplicação do princípio da insignificância no crime de descaminho. Então, para você elaborar uma redação, você precisa contar para o avaliador o que é o crime de descaminho, o que é o princípio da insignificância. Então, quando você está elaborando a redação, você já está automaticamente fazendo um resumo sobre esses dois tópicos, o que ajuda muito também. É bom para você relembrar a matéria, sabe? E eu amo fazer resumo assim, de discursiva. Me ajuda muito. Mas eu acho que já é um tópico mais avançado, porque você precisa dominar essas partes da matéria para você aí entrar nessa questão da discursiva, tá? Eu acho que já é uma parte mais difícil mesmo. Mas vale muito a pena você que está começando já tentar com temas mais básicos. Você está estudando a Constituição Federal, então elabora redações que tenham um tema de redação, que tenham um tema da Constituição. Por exemplo, em 2018 comemorou-se os 30 anos da Constituição Federal. Então você pode elaborar um tema sobre a importância da Constituição Federal para o processo de redemocratização brasileira. Enfim, acho que dá para tirar muita coisa desse conteúdo inicial que você já está pegando, tá? E é isso, gente. Mostrei para vocês aqui as minhas formas de resumir. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem outras formas também, me ajudem. Coloquem aqui embaixo pra gente trocar uma ideia. Outra forma que eu também lembrei de estudar por resumos é quando eu faço os vídeos pra vocês, explicando em 15 minutos algum tema. E aí eu faço aqueles slides e me ajuda muito também a resumir alguma matéria que eu vou passar pra vocês. Tem diversas formas de estudar, gente, e todas são válidas. Se você estiver aprendendo alguma coisa dali, todas são válidas, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e fiquem com Deus e até o próximo, tá? Tchau!